É com muito prazer que eu dou início ao ciclo de entrevistas nessa terceira edição do Innovation Experience. Eu sou a Mafelo Visoto e eu vou bater um papo agora com o Caio Megali, que é economista-chefe da XP. Seja muito bem-vindo, Caio, tudo bem? Tudo bem, Mafê. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é meu em falar com você. Bom, acabou de apresentar uma palestra sobre o cenário macroeconômico, né, aqui no Brasil. Então, para começar, é essa pergunta, né, de forma geral. Como que a pandemia, nesses últimos 2 anos, acabou influenciando na economia global? Depois a gente fala mais especificamente do Brasil. Legal. Olha, a pandemia, de fato, virou a economia global do avesso, né? Quando ela chegou, né, lá no início do ano passado, foi um impacto muito forte, os PIBs despencaram, né, as economias fecharam, ruas vazias, praticamente no mundo inteiro. Foi um impacto muito forte e com muita incerteza, né? Esse primeiro momento se transformou num segundo momento, que foi um momento em que, de um lado, os governos começaram a fazer programas muito fortes de impulso, né, de transferência de renda para sustentar a economia de volta, e do outro, a maior parte dos setores, aqueles que conseguiam, né, foram se adaptando à questão do distanciamento social, das novas regras, muita tecnologia, muita inovação, né, compras online, entrevistas e reuniões todas virtuais. O mundo se acostumou um pouco com isso e voltou a crescer. E nós tivemos uma fase que foi lá de meados do ano passado até meados desse ano, de grande crescimento global, né, do mundo ajudando, né, muito a economia brasileira, né, com juros muito baixos, preços dos produtos que o Brasil vende, minério de ferro, soja, crescendo. Então foi um período muito bom, meio que sem restrições. Porque como a pandemia tinha aberto muita ociosidade na economia global, dava para crescer meio que sem se preocupar com bater no muro, né? Só que chegou uma hora que o muro apareceu, né? O que é um muro? É o crescimento muito forte da demanda começando a encontrar restrições na oferta. Começou a faltar insumos de produção, começou a ficar difícil fazer o comércio internacional porque faltavam navios, faltavam containers, falta até motorista de caminhão nos Estados Unidos para levar produtos de uma cidade para outra. Então essas restrições, essa falta de insumos começou a se transformar num problema, né? O mundo agora está começando a desacelerar. Até brinco, você pode comprar um carro de luxo, só que não vem o som. Pois está faltando o chip, né, os semicondutores, então tem um fator ali que traz um desafio tanto pelo lado de retomar essas cadeias globais de produção, que só vai acontecer quando a Covid estiver domada em toda parte do mundo, né? Porque não adianta a Covid estar domada no Brasil e nos Estados Unidos se uma parte da cadeia de produção do semicondutor, do chip, que vai no veículo americano, fica lá na Ásia, num país que está com problema de Covid ainda, né? Então a gente precisa domar a Covid no mundo e, do outro lado, chegou a hora de pisar no freio da demanda, né? Aquele impulso meio que sem medo do início do ano passado, agora chegou o momento dos bancos centrais subirem juros, pisarem no freio. Então a gente sai de uma fase de forte crescimento meio sem restrições para uma fase com restrições e pisada no freio. Falando nessa subida dos juros, né? No começo do ano a gente estava com 2% da taxa Selic, agora está em 7,75% e pode subir muito mais. A gente também tem o problema da inflação, enfim, energia cara, combustível caro, essa questão aí da falta de matéria-prima, crise política também. Então, como é que fica essa conta aí? Porque a economia continua rodando, teve incentivo, mas a gente tem todo esse lado também, né, Caio? É verdade. Essa história que eu contei aqui da economia global no Brasil aconteceu de forma mais forte, né? E mais evidente. Tanto na retomada, né? A gente teve um ano de 2021 que surpreendeu em termos de PIB, né? O PIB era esperado crescer 3%, cresceu 5%. Acho que os economistas não previam mesmo, né? Não previam porque imaginavam que a Covid ainda ia ser um problema, havia ali uma incerteza muito grande com relação à sustentabilidade da demanda e a verdade é que os estímulos continuaram ao longo desse ano, a demanda foi muito forte, acho que a maioria dos setores da economia, principalmente aquelas que lidam com demanda final, reportam isso, né? Um ano de muito mais encomenda até do que as empresas conseguiam entregar. Tá certo? E, consequentemente, alta de custos, alta de preços.
Se é verdade que o PIB surpreendeu, a inflação surpreendeu muito mais. E aí, quando a inflação surpreende, o Banco Central tem que pisar no freio, não tem jeito, e o freio do Banco Central é a alta de juros, né? Então, os juros, como você falou, saiu de 2, foi para 7, a nossa previsão é que chegue em 11, tem gente no mercado que acha que pode chegar até 12%, 13%, e isso sinaliza que para o ano que vem a gente vai ter uma economia bem mais controlada, em desaceleração, porque se naquele momento lá atrás o fundamental era manter a economia viva e trazer a demanda de volta, agora o fundamental é reverter essa alta da inflação. Bom, já que eu estou com um especialista aqui da XP, eu quero falar também de investimentos, para quem está nos assistindo também pegar uma diquinha, né? Com juros baixos, teve muita entrada de pessoas na Bolsa de Valores e agora o pessoal tem saído mais. Então, qual que você acha que é a tendência para as pessoas continuarem investindo bem o seu dinheiro? É uma ótima pergunta. De fato, a alta de juros, ela traz esse componente que é a possibilidade de diversificação, né? É uma classe alternativa de retorno, né? A renda fixa volta a ganhar espaço, principalmente aquela de baixo risco. A Bolsa sente, não só pela alta de juros, mas por esse ambiente todo de incerteza, né? A gente está indo para um ano eleitoral, para um ano de mudança no motor da economia global, alta de juros nos Estados Unidos também, que nos traz sempre incertezas e mexidas, né, chacoalhadas no mercado, mas também traz muitas oportunidades. Basta olhar como se comportou os mercados, como se comportaram os mercados em anos pré-eleitorais. Ano de 2002, por exemplo, foi um ano em que houve muita incerteza, o mercado sentiu muito, mas depois teve uma boa volta. 2018 se comportou assim também, né? Eu poderia elencar outros em outros países também, né? Então, eu acho que o investidor agora é um momento de calma, né? Não se desesperar. O mercado ainda está se acertando. Nós temos um problema no Brasil, que é o problema orçamentário. Já estamos em novembro e não temos o orçamento para o ano que vem ainda. Então, a discussão forte no Congresso, inclusive com possibilidade de mudança constitucional, que é a chamada PEC dos precatórios. Isso está trazendo incertezas para o mercado. Ao longo do ano que vem, não temos dúvida que muitas oportunidades interessantes vão aparecer. Então é um momento de calma, aproveitar esses juros que subiram para não ter pressa, né? Mesmo deixando o dinheiro num investimento sem muito risco, hoje há algum retorno e com tranquilidade voltar a fazer a alocação. E aqueles que estão alocados, que compraram bolsa, sentiram a queda, a gente tem que lembrar sempre que esses investimentos a gente precisa pensar em anos à frente e não em meses. Né? Porque às vezes você vende aqui e aí perde dinheiro, porque lá na frente pode valorizar bastante. Né? Exatamente. Quem fica muito... age assim, muito no impulso, acaba, em vez de comprar na baixa e vender na alta, acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Então precisa tomar cuidado. É verdade. Bom, falando em investimentos para o Brasil, a gente viu que tivemos cortes em algumas áreas, como na ciência, enfim, pesquisa. Como que você acha que vai ficar a área de tecnologia, já que a gente está num evento sobre inovação e tecnologia? Ótimo. Primeiro, essa questão orçamentária, né? O Brasil é um país muito endividado, é um dos países emergentes mais endividados do mundo, tem uma taxa de juros alta sobre a sua dívida, já gasta R$1,5 trilhão de reais por ano, né? Então a solução para aumentar os investimentos, aumentar as despesas públicas, aumentar os gastos sociais, que são super importantes num momento como esse de pós-pandemia, não é se endividar ainda mais, né? Então a gente tem que de fato mexer no orçamento, buscar prioridades, né, para ter espaço para esses investimentos que são tão importantes, investimentos mais estruturais da economia, né, e os programas sociais que também são muito relevantes. Então, acho que essa discussão orçamentária, essa pessoa pergunta, passa por essa discussão orçamentária e por priorização, né, dos nossos gastos públicos. O segundo fator é que acho que a gente tem passado no Brasil também por um processo muito saudável de abertura dos mercados para o setor privado. Se o setor público não consegue fazer todo o investimento, o setor privado vem e faz. É o que a gente vê nesse evento aqui, né? Exatamente. Esse evento é muito oportuno nesse sentido e a semana passada o leilão de 5G também foi nessa direção. Quer dizer, é uma grande oportunidade para, a partir do investimento privado, a gente transformar a perspectiva de crescimento e de produtividade do país.
Caio, o nosso tempo já está se esgotando, mas eu quero uma última perguntinha aqui sobre a sua visão, né? As perspectivas para um futuro próximo e a longo prazo, pensando numa economia global também. Legal, olha, o curto prazo ele é desafiador. Eu acho que o 2022 vai ser um ano de nuvens carregadas, né? De incerteza, aqui e lá fora. Né? Lá fora porque a gente vai estar pousando a economia global, com esses problemas de custo ainda que não vão se normalizar rapidamente. Continuemos com cautela. Isso. Eu acho que vai ser um ano de incerteza. E aqui dentro a mesma coisa, né? Um juro alto, ano eleitoral, indefinições orçamentárias são chave e vão provavelmente uma desaceleração da demanda, né? Então tornam de fato o ano de 22 muito desafiador. Agora, olhando em perspectiva, o Brasil fez reformas importantes nos últimos anos, né? Mudou marcos legais para o investimento privado, que eu acho que é uma coisa relevante. Falamos do 5G agora há pouco. Um outro que foi muito relevante foi o marco do saneamento, que já está gerando novos investimentos numa área que o Brasil vergonhosamente ficava lá para trás, né? 50% só dos domicílios brasileiros têm acesso a água e esgoto. Acho que a gente está mudando essa realidade. Então, quando eu olho mais adiante, o Brasil tem um mercado interno muito forte, uma economia diversificada, está passando por uma revolução no mercado financeiro, né, com juros em queda, as plataformas de investimento, a competitividade no mercado. A XP é uma protagonista nesse processo, a gente tem muito orgulho disso. Então, a gente vê com muito bons olhos o futuro da economia brasileira. Mas precisa cuidar do curto prazo, não pode deixar o carro descarrilar. Perfeito. Caio, muito obrigada por esse bate-papo, viu? Foi ótimo. Obrigado, Mafê, foi um prazer estar aqui. E obrigada a você. A gente volta já com mais entrevistas aqui no Innovation Experience 2021.